Hoje vamos começar o comentário do livro de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Nessa primeira aula, aprenderemos que Deus resolve punir Edom. Aqui temos uma imagem imaginada, é claro, do profeta Obadias recebendo a mensagem dos céus com respeito ao destino de Edom. Qual o gênero desse escrito? Entre os teólogos, ele é chamado de um oráculo profético de julgamento. Oráculo, no caso, tem a ver com uma mensagem divina. Profético porque é uma mensagem divina falando sobre um futuro. Nós normalmente não associamos profecia com coisas futuras, se bem que eu já ensinei que profecia, na verdade, não é sinônimo de algo futuro, mas é sinônimo de palavra de Deus. E a palavra de Deus pode falar sobre coisas passadas, sobre coisas presentes ou sobre coisas futuras. O destinatário original desse livrinho é a Judá que foi para o exílio babilônico. Em outras palavras, todos aqueles judeus que foram capturados por Nabucodonosor e levados para a Babilônia, esses são os destinatários originais do livro. Por que originais? Porque nós também, que somos crentes em Cristo, somos destinatários do livro. Por isso que a gente faz a distinção entre o destinatário original, aquele para quem o escrito foi feito primeiro, e os destinatários secundários, que são todos aqueles que creem em Deus e em sua palavra. E qual o contexto geral do livro de Obadias? Ele vai trazer uma profecia logo depois da queda de Jerusalém, da vitória de Nabucodonosor sobre Jerusalém e a captura dos judeus que ali viviam. Pense assim: Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586 a.C. e poucos anos depois, Obadias recebe a sua profecia contra Edom. Mas por que, professor, uma profecia contra Edom se quem destruiu Jerusalém foi Nabucodonosor, da Babilônia? É porque Edom, o povo de Edom, eles ajudaram na captura dos judeus. Eles se aliaram com os babilônios para derrotar os judeus. E agora Deus manda Obadias anunciar que haverá punição para Edom por causa disso. Então, dos versículos 1 a 9 desse livrinho, nós vamos ver o anúncio do julgamento de Edom. Dos versículos 10 a 14, veremos qual é a acusação específica de Deus contra Edom. E eu já vou adiantar qual é: a violência que Edom cometeu contra o reino de Judá, aqui chamado de Jacó. Por que o reino de Judá às vezes é chamado de Jacó? Porque Jacó foi o pai daqueles que deram origem às 12 tribos. Então é comum no Antigo Testamento, às vezes, o reino de Judá, que também é conhecido como o reino do sul, ser chamado de Jacó, porque Judá veio de Jacó. Os versículos 15 a 18 vão falar sobre o dia do Senhor. E dia do Senhor aqui é um sinônimo para o dia do juízo de Deus. É quando Deus exerce justiça e julga pecadores. É conhecido no Antigo Testamento simplesmente como dia do Senhor. Toda vez que Deus resolve punir, normalmente uma nação ou o seu próprio povo, nós chamamos de dia do Senhor. Por fim, o livro vai terminar nos versículos 19 a 21, falando sobre a restauração de Jacó, isto é, restauração do reino de Judá, que havia sido derrotado pelos babilônios e pelos edomitas, e a demonstração do domínio exercido pelo povo de Deus, que aqui vai ser chamado de libertadores. Então vamos agora, começando o comentário, lendo o que diz o versículo de número 1.
Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Preste atenção agora. O versículo começa dizendo: visão de Obadias. Como Obadias é um profeta e todo profeta é um porta-voz de Deus, aqui nós temos a informação de que o profeta Obadias, ele teve uma visão e nessa visão Deus lhe entrega uma mensagem. Então, Obadias, ele tanto vê quanto ouve alguma coisa da parte de Deus. Deus vai mostrar para ele várias imagens e também vai fazer um discurso para Obadias. Qual vai ser o papel do profeta? Transmitir essa mensagem, dizer às pessoas aquilo que ele viu e ouviu. Esse nome, Obadias, quer dizer adorador ou servo do Senhor. Por causa disso, alguns estudiosos dizem que não deveria ser o nome dele, o nome próprio dele, mas algum servo ou adorador do Senhor. Entende? É como se fosse alguém anônimo, mas que é identificado como o adorador do Senhor, ou então o servo do Senhor. Eu quero dizer que não podemos concordar com essa interpretação, primeiro porque normalmente os profetas menores são chamados pelo seu próprio nome. Por que que no caso de Obadias seria exceção? Então, diante disso, consideramos que Obadias aqui é um nome próprio. Além disso, o nome Obadias era um nome próprio comum naqueles tempos. Várias pessoas eram chamadas de Obadias. Sobre Edom, eu quero esclarecer o seguinte. Você se lembra dos irmãos Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, filhos de Isaque, que por sua vez era filho de Abraão? Pois é, esses irmãos Esaú e Jacó, o que nasceu primeiro, o Esaú, era também chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Por que isso? Porque ele era ruivo. Então, o nome dele era Esaú, mas o seu apelido era Edom. E os seus descendentes ficaram conhecidos como edomitas. Daqui a pouco vamos olhar o mapa e veremos que perto da região de Canaã surgiu um território chamado Edom. Por quê? Porque foi o território que os descendentes de Esaú ocuparam. Pois bem, quando houve a queda do reino de Judá, como eu falei no começo desta aula, os edomitas, que viviam na região de Edom, eles ajudaram os babilônios a derrotar o reino de Judá. E agora, Obadias vai pronunciar a condenação de Deus contra os edomitas por causa disso. Professor, e essa história de visão aí, como é que é isso? Olha, normalmente essa era a maneira de Deus usar os seus profetas. Por exemplo, lá em Números 12, versículos 6 a 8, diz assim: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então veja que isso era o normal. Deus dava uma visão para os seus profetas ou então falava com eles por meio de sonhos. O profeta sonhava e Deus entregava a mensagem e a visão do que ele queria mostrar no próprio sonho. Você sabia que Moisés, ele foi um profeta diferente? Olha o que diz aqui, Números 12, versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Moisés,
ele era diferente dos outros profetas. Por quê? Porque Deus assumia uma forma visível para falar com ele. E se nós lembrarmos, vamos ver que a primeira vez que Deus falou com Moisés, Deus assumiu a forma de uma sarça, um arbusto que queimava e não era consumido, não é verdade? Então, com Moisés era diferente. No caso de Abraão, também era assim. Deus falava diretamente com Abraão. Ou ele falava por meio de uma voz que vinha do céu, ou então ele assumia uma forma visível para conversar com Abraão, como se vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 18. Mas volta a repetir, isso não era o comum. O comum era que Deus se comunicasse com seus profetas através de uma visão ou de um sonho. Outra coisa importante, quando um profeta recebia uma visão da parte de Deus, e junto com essa visão vinha uma mensagem de Deus para ele, o que o profeta deveria fazer? Ele deveria registrar essa visão, essa profecia, essa mensagem. Por isso que em Deuteronômio 29 está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, como é que a gente poderia aproveitar as profecias de Deus se elas não tivessem sido registradas? Por isso é que o profeta tinha o dever de registrar a profecia para os crentes que viriam a nascer ainda. Entendeu? Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E, por fim, temos 2 Timóteo 3,16, que fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ora, se a Escritura não tivesse se tornado uma Escritura, como é que ela seria útil para nós? Como iríamos saber a respeito da vontade de Deus, de sua lei, de seus ensinos? Viu por que era importante que o profeta registrasse a profecia que recebeu? Então, sabemos agora que o assunto da profecia de Obadias é Edom, o povo de Edom. E quem era o povo de Edom? Era o povo composto pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Como é que era essa região de Edom, professor? Era exatamente como você vê nesta imagem aqui. Era uma região montanhosa e, por incrível que pareça, as casas eram feitas nas rochas. Já viu um lugar mais seguro do que esse? Moradia feita na rocha. E aqui eu termino a aula de hoje mostrando para vocês o que eu disse há pouco sobre a localização da região de Edom. Preste atenção agora. Essa parte aqui é a que a gente conhece como Canaã, que fica do lado oeste do Rio Jordão e do Mar Morto. E seu limite vai justamente até o litoral aqui do Mar Mediterrâneo. Então, temos aqui Canaã, nesse retângulo, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E aqui mais para baixo, nós vamos ter a região de Edom. Toda essa região avermelhada aqui embaixo. Professor, por que na região de Canaã nós temos dois reinos? O reino de Israel, ao norte, em cima, e o reino de Judá, mais embaixo, ao sul. Isso aí é uma questão para outra aula, de outro livro,
mas eu posso te adiantar o seguinte: durante os reinados dos 3 primeiros reis de Israel, ou seja, durante o reinado de Saul, de Davi e de Salomão, as 12 tribos formavam um reino só. Era o período do Reino Unido. Porém, depois que Salomão morreu, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos formaram um reino na região norte, que passou a ser chamado de Reino de Israel, e 2 tribos formaram um reino na região sul, que ficou sendo chamado de Reino de Judá. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro, não existia mais o Reino do Norte, o Reino de Israel. Só existia o Reino do Sul, o Reino de Judá, que também é chamado no Antigo Testamento de Jacó, algumas vezes, como eu falei há pouco. Então, agora você sabe, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o reino já estava dividido e não havia mais o reino chamado de Israel, composto de 10 tribos. Havia apenas o reino do sul, chamado de Reino de Judá, composto de 2 tribos só, a própria tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. Nos veremos então na próxima aula.